E aí, lá em Juiz de Fora, a gente viu muita falta de informação. As pessoas, às vezes, têm um condomínio muito antigo e elas se perdem nas manutenções preventivas e elas não entendem que o custo da corretiva é muito maior. E se tem uma coisa que incomoda uma gestão condominial, principalmente no bolso dos condôminos, são as cotas extra, principalmente para fazer as obras. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Marcela, desse cuidado que quando o condomínio tem contratado uma assessoria de engenharia, eles acabam economizando, porque você vai acompanhando desde o começo até o final da gestão esse condomínio. Exato. A manutenção preventiva, ela gera uma redução nos gastos de manutenção do condomínio em torno, assim, de 30%. É aquele by the book que a gente já sabe que o condomínio vai conseguir economizar fazendo manutenções preventivas. E é o planejamento com essas manutenções. Então, o condomínio, ele tem que se programar anualmente para fazer pequenas intervenções. E essas pequenas intervenções, elas vão gerar, no decorrer dos anos, economias grandes. Então, assim, da mesma forma que a gente se planeja para pagar o salário dos funcionários, para contratar uma assessoria jurídica, para fazer todo esse processo que é o mais conhecido, digamos, você ter uma assessoria contratada para fazer esse acompanhamento, você vai conseguir reduzir grande parte dos gastos com as manutenções que já são previstas. Porque a gente sabe, vai ter que ter manutenção. E a gente cuida daquilo que é obrigatório, né? Então, eu tenho que fazer a manutenção do elevador, então eu vou deixar previsto ali obrigatório a manutenção do elevador contratado. E se tratando de condomínios antigos, essa manutenção, ela aumenta no decorrer do ano, né? Dos anos da construção. Então, quanto mais você consegue se planejar e realizar essas manutenções, menor vai ser seu gasto futuro. Então, porque você já está prevendo algo que daqui a pouco você vai ter que mexer. Então, você sabe que você vai ter que fazer a manutenção da fachada, você sabe que você vai ter manutenção, por exemplo, nos sistemas de ar-condicionado, exaustão. Isso, com o decorrer dos anos, isso vai gastando. É a mesma coisa quando a gente tem um carro. A gente não leva no mecânico porque tem que fazer a manutenção, a gente não faz aquela revisão para não perder a garantia, e isso reduz muito o que a gente tem de problema no veículo. Condomínio é a mesma coisa, né? Em diferentes escalas, mas é exatamente a mesma coisa. E nós, engenheiros patologistas, a gente compara muito um condomínio com nós, seres humanos. Então, a gente tem o esqueleto ali, a estrutura do condomínio, que é como se fosse um ortopedista. Então, a gente tem a fachada, que é como se fosse o dermatologista. Assim, a gente consegue fazer algumas pequenas comparações para mostrar a necessidade. Da mesma forma que a gente faz check-up, a gente precisa ter essa manutenção. E um ponto, assim, muito importante, que existem vários tipos de formação, né? O engenheiro, que ele é voltado para a área condominial, ele é especialista naquela área. Então, ele tem uma visão total do condomínio, né? Ele consegue fazer uma verificação total do condomínio, entender dentro de normas o que precisa realmente ter aquela ação imediata, o que você consegue prolongar porque não é tão necessário naquele momento, que às vezes a gente se preocupa com algumas coisas que a gente pode se planejar e fazer no futuro. Então, a assessoria, ela vai te guiar para isso, para você conseguir fazer essas divisões, né, de prioridade, de necessidade, e fazendo o controle total. Então, da mesma forma que a gente vai num clínico geral e o clínico geral vai indicar a gente para fazer, procurar um cardiologista, um dermatologista, né? Exato, do que você realmente precisa, o engenheiro condominialista, ele vai guiar o síndico, né, e o corpo presente ali, né, as pessoas envolvidas, para cada necessidade do condomínio naquele momento. Então, a assessoria é justamente para minimizar, né, custos, criar um planejamento e ter um cuidado a longo prazo. Uma coisa que eu sempre falo, Marcela, que as pessoas têm que tomar muito cuidado é o seguinte, por exemplo, no nosso diário de diagnóstico aqui, né, para vocês que não conhecem, o diário de diagnóstico tem uma parte que é direcionada à parte de engenharia. E lá nessa parte direcionada à engenharia, o que acontece? A gente fala sobre o laudo. Por quê, Marcela? Eu entendo o seguinte, o laudo é para você ver
como que está aquela estrutura, pontuando tudo e dizendo para o condomínio, para o gestor desse condomínio, o que é prioridade, o que é urgência, o que pode esperar daqui a 6 meses, 7 meses, 8 meses ou até um ano. Uhum. Quando você faz esse laudo, quando você tem esse laudo atualizado, você não cai nas pegadinhas. Por quê? Porque quando o engenheiro faz um laudo do condomínio, ele diz, essa fachada precisa ser lavada. Essa fachada precisa ser pintada. Essa fachada precisa de um teste de percussão para poder fazer uma reforma total. Uhum. Isso faz com que o síndico não caia nas armadilhas dos fornecedores e prestadores de serviços que nós temos no mercado. Porque se você traz o João diz que é para lavar. Se você traz o Pedro diz que é para pintar. Se você traz o Alberto já diz que tem que fazer o teste de percussão, porque o reboco vai cair em alguém e vai dar problema para o condomínio. Então, assim, a gente tem que pensar, Marcela, e eu boto muito o dedo nessa tecla, que é o seguinte: síndico não é engenheiro. Exato. Não se iludam com cursos que tem a parte da matéria que fala de engenharia como se você fosse um técnico de engenharia. Você precisa saber escolher um engenheiro ou uma engenheira, mas você não precisa ser engenheiro. Ali o curso está te dando uma base para você não cair no conto do vigário. Mas uma coisa que eu dou muita importância também, Marcela, sobre o negócio do laudo, é que como que essas pessoas conseguem fazer o seguro se o laudo não está em dia, não sabe que condições que o condomínio está? Esse sinistro não vai ser pago. Eu queria que você falasse um pouco de como que você faz os laudos, porque eu te acompanho nas redes sociais e vejo que você não é mole, não. Você sobe, você desce, você entra no buraco, você vai no posto do elevador. Conta um pouquinho como que é a Marcela em campo. Vamos lá. Eu acho que um ponto... A parte do laudo tem muitas vertentes, então eu vou tentar trazer tudo os pontos mais importantes. O que acontece? Existem algumas cidades, né, alguns estados onde são obrigatórios a auto-vistoria ou vistoria predial, isso depende da localização. Nenhum estado, nenhuma cidade eu vi algo tão completo que dá ênfase por exemplo, precisa fazer a vistoria nos apartamentos, precisa fazer a vistoria na cobertura. É aquela visão macro que é passada por engenheiro, que é o especialista, e ele vai lá, né, e executa o serviço. O que acontece? Muita gente contrata um laudo para cumprir essa obrigatoriedade. E por não especificar, as pessoas acabam contratando especialista, engenheiros que não são especialistas, e eles executam aquela vistoria, né, total. Para eu me colocar como engenheira condominialista, eu tenho que entender que eu vou trabalhar em cima de norma. A norma, ela fala que você só consegue validar estruturalmente um local se você valida aquele local 100%. Né, fazendo assim um resumo muito macro da parte normativa, né, de edifícios. Então, o meu laudo ele sempre vai estar baseado em normas. Então, a norma pede que eu faça a vistoria total. Então, eu preciso sim subir no telhado, eu preciso sim entrar nos apartamentos, eu preciso fazer acesso em todos os locais que compõem aquela estrutura, para assim garantir para o síndico que ele realmente precisa fazer naquele local o que está com problema, o que não está com problema. Então, por isso que você vê os vídeos eu subindo, descendo escada, no telhado, porque faz parte, é minha responsabilidade como engenheira te entregar um laudo completo. Então, para eu te entregar um laudo completo e dentro das normas, eu vou ter que fazer a verificação total. E eu acho que, assim, um ponto muito importante, assim, de essas partes que foram comentadas, porque, assim, a partir do momento que o síndico assume um condomínio, ele precisa ter uma visão completa daquele novo cliente dele, né? Que são vários CNPJs que estão envolvidos ali, né? CPFs, então, assim, são diversos fornecedores e diversas pessoas que moram lá. Então, ele precisa ter uma visão total de tudo que envolve aquilo.